Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Vamos falar nessa orientação sobre essa nação onde boa parte de vós que nos acompanham estão experienciando, estão vivendo. Que vós conhecem essa nação pelo nome de Brasil. Essa nação, saibam vós logo de começo de conversa, é o coração espiritual do mundo. Em orientação anterior, o compadre Marabu até fez algumas menções a respeito daquilo que seja a importância dessa extensão territorial, dessa parte desse continente sul-americano, em respeito às condições da humanidade como um todo. Não só naquilo que esteja ligado aos parâmetros da fé, mas sim as condições de quem aqui realmente está, de quem aqui realmente fez e está encarnado, está experienciando, está vivendo, nasceu aqui nessa nação. Mesmo que algumas ou uma boa porção das pessoas presentes hoje encarnadas em cima dessa nação, em vidas anteriores, estiveram às vezes experienciando no velho continente, conhecido como Europa, ou Ásia e assim por diante. Façam bastante atenção, porque vamos começar a falar justamente do quê? De cada um de vós que estão aqui encarnados e estão me ouvindo. Sejam aqueles que já acompanham esse trabalho desde o início ou aqueles que recentemente chegaram a essas orientações, a essa explanação, no qual, obviamente, boa parte das pessoas que já tiveram contatos espiritualistas em ambientes religiosos reservados a Umbanda, Quimbanda ou até mesmo Candomblé, vão estranhar consideravelmente aquilo que é a postura de um tranca-ruas. Ou, melhor dizendo, o tranca-ruas. Já foi dito em outra ocasião que então eu sou o tranca-ruas. Eu iniciei essa linha conhecida de trabalho. Estamos sobre essa vestimenta de Exus, guardiões da lei maior e da justiça divina, justamente por quê? Porque é necessário para cada um de vós para que haja um contexto, para que haja um ponto de referência. O ser humano em cima da Terra está condicionado através das programações mentais a fazer o quê? A acreditar naquilo que vê, naquilo que toca. Então precisa de que usemos desse arquétipo ou dessa vestimenta que vós me vê aqui manifesto através do meu médio como tranca-ruas. Ah, mas o primeiro tranca-ruas não é o tranca-ruas da Seta Encruzilhada. Não, eu adotei esse rótulo, essa patente Seta Encruzilhadas, me apresentando aqui para vós, para cada um de vós, justamente por estar ligado aos 7 sentidos da vida, as 7 leis universais que regem, sustentam toda a criação, todos os universos, dimensões, planos e tudo que exista neles. Então tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, assim como cada um de vós. Já se é sabido, não de agora, mas já de um bom tempo, que nessa nação, então, estão presentes, efetivamente, hordas espirituais de altíssimo nível. Não estou falando só de nível de espiritualidade, aquilo que esteja sendo trabalhado ou se trabalhe em planos astrais. Estou falando de esferas superiores. Em outro momento dessa humanidade,
entidades poderosas, grandiosas, como as que eu me refiro, estiveram atuando na Europa, em outro momento na Ásia, em outro momento no Oriente, e assim sucessivamente, no decorrer dessa civilização que vai se encontram, no decorrer dos milênios. Hoje, assim como o Marabout havia referido, tudo começou, essa civilização que vós estão e pertencem a ela, tudo teve início aqui, nesse continente. Para então se expandir para os demais, a respeito dessa experienciação, dessa humanidade. Isso é importante, vai saber esse tipo de informação. Salomão veio até essas terras para retirar madeiras específicas para fazer as fundamentações, o início da construção do grande templo. A presença de fenícios também era constante, frequente. Mas é importante que saibam que aqui, nesse continente, nessas terras, e já existia uma grande civilização, que quando Salomão, então, navegava até essas terras, essa civilização já estava no seu declínio, já estava no final de um grande ciclo, né? Ligado à civilização, ligado àquele povo, àquela estrutura. Não estamos falando do grande ciclo, estamos falando de um pequeno ciclo ligado a povos. Então, muito bem, né? Saibam que vós são descendência dessa civilização. Então, tudo aqui teve início, tudo teve o começo dessa experiência, dessa civilização teve início aqui, e aqui findará. Por isso é o grande interesse de governantes poderosos, de grandes ou intituladas, rotuladas como grandes nações, ou consideradas como vós mesmos cansaram de ouvir, países, nações de primeiro mundo, terem sempre os olhos voltados para essa terra aqui, para esse continente, essa parte de continente, para essa extensão territorial, porque eles sabem da importância, eles sabem partes da história verdadeira que as massas desconhecem por completo. Mesmo que isso, nos dias de hoje, se encaminhe para tudo ser revelado. Ao passar dos anos, muitas coisas virão à tona sobre as questões da própria humanidade ou do próprio ser humano. Da verdadeira identidade que esse ser humano não seria da Terra, mas teria vindo de fora da Terra. Assim como muitos hoje pretendem sair dessa Terra e ir para outros planetas. Que no momento presente isso é impossível. Pode sim se alcançar novos parâmetros através de máquinas, mas seres humanos encarnados não. Pelo menos por enquanto, não há essa possibilidade. Não é permitido sair desse ambiente, sair dessa sala de aula, a não ser pela verdade, a não ser pela libertação, a libertação das trevas da ignorância, que é o câncer maior da humanidade. Tudo que vós veem de doenças, de conflitos, guerras, tudo aquilo que esteja envolvido, agressões, preconceitos, intolerâncias, abusos, escravidão, torturas, tudo aquilo que vós possam observar em uma sociedade em sentido mundial, degradante, densa, pesada, são frutos dessa árvore, trevas da ignorância. Por isso mesmo, nós como guardiões da lei maior e da justiça divina, eu, Tranca-Ruas, sobre esse arquétipo, sobre essa patente,
recebeu da lei maior e da justiça divina, então, esse propósito de não só manter a chama da verdade acesa, mas para que ela volte a brilhar mais do que o sol. E de fato isso acontecerá. Quer alguns queiram, quer alguns não. Não estamos aqui para contentar quem esteja nos ouvindo. Estamos aqui para passar para vós, trazer revelações, orientações, esclarecimentos, para que vós, por conta própria, possam ir se libertando, possam ir observando, certificando, porque contra fatos não tem argumentos. Não caiam em armadilhas facilmente detectáveis e se pode individuar a presença de forças densas, como das forças ocultas dos inomináveis, de magos negros, que controlam, feito bonecos de animação, certos seres humanos que vão surgir para poder levantar críticas ou até mesmo querer conturbar as vossas mentes com comentários, com menções, que seja para poder confundir, para poder desqualificar a condição das orientações que aqui são colocadas. Porque vós, principalmente aqueles que já acompanham de um bom tempo esse trabalho, sabem muito bem que jamais, em alguma hipótese, ao menos, estivemos aqui para poder converter alguém à Umbanda ou ao culto a Exu ou qualquer outra situação. Falamos sim sobre as questões de dogmas e doutrinas ligadas a todas as religiões, seitas, sociedades secretas, ocultismo, esoterismo e tudo mais. Falamos de dogmas e doutrinas porque são regras criadas por seres humanos encarnados, como cada um de vós estão, cheio de desequilíbrios, apenas por estarem em uma posição, estando aqui na Terra encarnado, com uma posição de destaque, uma posição de poder, como política, ciência ou alguma coisa parecida. Até mesmo tem muitos que se intitulam gurus, mestres, sendo que nada disso são. Muitos vão questionar como pode um guardião, um Exu, falar de forma tão desenvolta e responder qualquer tipo de questão que possa ser levantada de pronto e imediato. Não existe resposta que não possa ser dada. As respostas são dadas a cada um à medida que o nível consciencial desse que nos ouve está. Aqui falamos a gregos e troianos. Aqui, acompanhando esse trabalho, então existem cristãos, católicos, protestantes, evangélicos. Aqui, acompanhando esse trabalho, existem ateus, ateias. Aqui, acompanhando esse trabalho, existem magistas, umbandistas, candomblessistas, quimbandeiros. Acompanhando esse trabalho, também tem pessoas da área do ocultismo, da magia, do esoterismo, de sociedades secretas, que acompanham, mesmo não participando ou levantando questionamentos ou fazendo comentários, mas sabemos da presença de cada um. E por que toda essa variedade está acompanhando esse trabalho? Porque não estamos aqui para ludibriar as vossas mentes, mas sim para libertá-las, através da verdade, a mesma verdade explanada incansavelmente pelo Cristo, pelo eleito, pelo ungido, conhecido por vós por Jesus de Nazaré, que de fato esteve aqui encarnado, mesmo que existam muitos que duvidem da existência, o que realmente esteve presente entre os seres humanos, esse grande mestre, que cansava de dizer em suas passagens: conheçam a verdade e ela vos libertará. Através de suas parábolas, levantava à mente de cada um questionamentos, dúvidas, receios,
Mas esse era o propósito. E ao final de cada uma dessas referidas parábolas, então Jesus sempre mencionava: quem tiver olhos para ver, que veja. Quem é que tem olhos para ver? Aquele que está na prática do observador. Sem o ato da observação não se chega a lugar algum. Não existe libertação. Não existe o manifestar da verdade na realidade de ninguém. Ele também dizia: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Para aqueles que ouvem, qual é o seu entendimento? A princípio. Não digo nem sequer compreensão, porque uma coisa, um primeiro nível é a pessoa ter um entendimento, um esclarecimento sobre algo. Agora, ele passar a compreender aquele algo significa ir sobre as entrelinhas, saber ir mais fundo, mais profundamente, ampliar esse espectro da observação. Tudo isso está presente em cada um de vós que estão aqui nessa nação, que nasceram aqui nessa nação, que vós chamam de Brasil. Saibam que cada um de vós podemos até ousar em dizer que cada um de vós são pequenos semideuses. Por que essa menção? Vamos entender o porquê que eu estou fazendo essa colocação. É muito simples. Já se é sabido de um bom tempo que nessas terras onde vós se encontram, cada ser humano, cada um de vós que está me ouvindo, que está ou nasceu nessa nação, vós é a mistura. Vós é o agregar de todas as raças. Sabemos que existe na África, por exemplo, então, aquilo que é os africanos, que tem a sua tonalidade de pele escura. Temos os nórdicos, que são completamente claros, brancos. Existem os referidos amarelos, asiáticos. Existem os indo-europeus, que já existe uma certa mistura. Mas o bom da verdade é que não existe mais nos dias de hoje uma raça 100% pura. A não ser algumas tribos indígenas localizadas em vários continentes que não tiveram contato com o homem, que ainda existem, para quem não tem esse conhecimento. Poucas, diga-se de passagem, mas existem. Mas em termos gerais, não. Devido à migração e à miscigenação entre raças, mesmo que nos dias de hoje, então, mesmo utilizar esse termo raças, as pessoas têm até um certo fundamento em poder não mais aderir a essa terminologia, porque geralmente raças está ligado à raça de animais. Estamos falando de seres humanos e o ser humano não é um animal. Então, aqueles que estão me ouvindo, não comecem a divagar sobre questões das quais aqui não está sendo levantada ou direcionada, que seja uma questão preconceituosa ou intolerante, porque quem acompanha o trabalho sabe muito bem que para nós não existe diferença de cor de pele, de condição social, de altura, de peso, não importa. Nem mesmo as atitudes que alguém, porventura, tenha tomado na vida, seja ela corrupta ou não. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós, os guardiões da lei maior e da justiça divina, os santos, os mestres ascensos, outras entidades de cunho espiritual,
não se julgam melhores do que cada um de vós, nem Jesus, nem a Virgem Maria, nem Buda, muito menos nós. Não nos achamos melhores do que vós. A única diferença entre vós e nós, as entidades espirituais, é só uma questão de padrão vibratório, de eletromagnetismo, de sintonia. Todos vós têm a mesma possibilidade. Não existe um ser humano mais novo ou um mais velho, que Adão foi o primeiro ser humano, isso é uma bobagem. Não existiu um primeiro nem um último. As consciências humanas foram criadas no mesmo exato momento. Porque senão já se iniciaria um grande desequilíbrio. Porque então haveria favoritos. Haveria o que vós conhecem em cima da terra como nepotismo, onde alguns privilegiados, né, poderiam usufruir de coisas que os demais não poderiam alcançar. Respeitamos as questões da fé de cada pessoa. Se a pessoa gosta de ler a Bíblia, leia a Bíblia, mas leia com os olhos da verdade, para que vós consiga ir além das simples letras que vós estão lendo. Que boa parte das pessoas leem a Bíblia ou qualquer escritura sagrada como se estivesse lendo um livro de romance. E não, ali deve haver um processo meditativo, deve haver uma preparação vibratória, mental, uma espécie de meditação, antes de poder então ler qualquer capítulo, qualquer versículo. Para que vós consiga decodificar, ir além daquilo que é simplesmente superficial. Mas muita gente não faz. Não faz por maldade? Não, por trevas da ignorância, porque não teve ninguém para poder orientar. Assim como não tem praticamente ninguém que oriente verdadeiramente as pessoas em ambientes religiosos. Já falamos isso à exaustão, que do 100% que existe, de tudo que é religiões, seitas, sociedades secretas, esoterismos, ocultismo, nova era, 80% só está interessado em ganhar o seu dinheiro. Só está interessado em poder, em posição de destaque, para ser aplaudido, para ser reconhecido, para ter poder nas mãos. Uma parte desses 80%, eles estão sendo enganados por forças obscuras que fazem com que essas pessoas façam com que o seu orgulho, a sua vaidade, o seu ego, as suas máscaras do ego se inflem a tal ponto que ele não consegue enxergar um palmo diante do nariz, que ele está sendo utilizado como um boneco manipulado. Isso é causa de trevas de ignorância. Agora, as questões, por que falei então que podemos utilizar, que cada um de vós aqui dessa nação teria uma fisicalidade que se aproxima a um semideus? Justamente porque dentro dessa sua biologia, desse seu construto, dessa fisicalidade, existe uma fração de cada cultura, de cada raça, de cada sabedoria, de cada experiência acontecida aqui em cima dessa terra sobre o que diz respeito a essa civilização que pisa hoje em cima da terra, nessa sala de aula. Então, vós tem condensado em vós o melhor de cada parte experienciada dentro dessa sala de aula. Sobre outros povos, né? Vamos utilizar dessa forma, antes que alguém se incomode pelos termos que estou aqui usando. Porque aqui falamos, como eu disse, para gregos e troianos, estamos falando para aquele que nunca teve experiência nenhuma espiritual, aquele que é considerado leigo, para aqueles que tiveram experiências espirituais, mas foram enganados, foram usurpados, foram abusados de todas as maneiras, por charlatãos, ou charlatões, se vós preferir assim, por verdadeiros atores que se passam por entidades.
Mas é fácil de vós poder distinguir aquilo que é água do óleo, aquilo que seja verdadeiro daquilo que seja ilusório. É o nível e a profundidade das orientações que saem da boca dessas supostas entidades. Para onde elas estão te conduzindo? Para onde elas estão a qual caminho estão te colocando? Então é muito fácil de poder identificar. Agora, é importante saber que nessa nação existem várias entidades da espiritualidade encarnadas, com propósitos, cada uma delas específico. Eu posso estar falando e enquanto uma dessas entidades está me ouvindo, mesmo que essa pessoa que está me ouvindo não saiba que ela é uma entidade da espiritualidade encarnada. Isso não são todos, mas sem sombra de dúvida, todos que aqui estão, todos que aqui nasceram nessa nação, têm a mesma condição de poder manifestar algo que em nenhum outro povoado poderá ser manifesto. Não mais. Por isso, essa nação, esse referido Brasil, é o coração espiritual do mundo. É o ponto principal. É o principal alicerce. É a principal coluna de sustentação espiritual. No decorrer dos anos, muitos terão a pretensão de poder vir para cá, para fugir de desastres naturais, para fugir de uma série de acontecimentos que vem pela frente. E não só por isso, terá aqueles, vamos dizer, meio que poderosos, donos de fortunas, que também irão se deslocar para essa nação. Pelo menos eles têm essa intenção. Saibam que as entidades que menciono ao início, entidades espirituais, ou seja, aquilo que está fora a quarta dimensão, fora das ações de Yahvé, arcontes e tudo mais, fora de roda de Sansara, estão centralizadas. Daqui dessa nação é irradiada para o mundo aquilo que seja necessário espiritualmente. Mesmo que vós olhe e às vezes conteste que ver essa nação muitas das vezes desenfreada sexualmente, desenfreada no que diz respeito a vícios como drogas, como bebidas alcoólicas e outros tipos de vício, porque lembramos que vícios não é só bebida alcoólica, cigarro ou drogas. Não, vícios também existem pessoas que não ficam sem comer uma determinada porção de comida. Tem pessoas que não ficam sem a carne, tem pessoas que não ficam sem a salada, tem pessoas que não ficam sem o feijão, que se faltar o feijão, falta tudo. Então isso também é um vício, também é um hábito. A parte esses desequilíbrios, brota, emana de cada um de vós uma condição de vibração superior aos demais povos. Por isso as pessoas dessa nação, vou usar o termo desenroladas, né? São muito desenroladas. Em qual sentido? Porque fazem de tudo um pouco. Fazem dos trabalhos mais pesados e mais árduos, com excelência, como também os mais cultos e desenvolvidos. Em todas as áreas, as pessoas que estão aqui encarnadas ou que nasceram aqui, eles conseguem manifestar sempre o melhor acima de qualquer outra pessoa, de qualquer outros povos. Porque ele é a reunião, é o agregar do melhor de cada povo, do melhor de cada continente, do melhor de cada parte externa da civilização. Então as suas orações são mais fortes do que as pessoas de outros povos, de outras culturas.
as suas rezas, os seus clamores são mais intensos, são mais fervorosos. Mas também mais fervoroso e mais intenso, mais potente, é também aquela que seja a ação das forças obscuras em poder contaminar esse solo de uma forma efetiva, abrindo portais, que eles têm como objetivo abrir 33 portais, para fazer alusão ou a correspondência aos 33 níveis que o ser humano deveria, então, percorrer ou atingir através dessa menção que já falamos também, que é uma representação até mesmo sobre as questões dos 33 degraus da maçonaria, que representam as 33 vértebras da coluna vertebral de cada um de vós. Então é simbólico. Assim como os 33 anos de Jesus, tudo é uma questão simbólica. Então eles têm como objetivo abrir os 33 portais. Temos hoje nessa nação 15 portais abertos. Porque isso não começou esse ano ou o ano anterior. Não. Isso começou a ser aberto, esses portais, há 5 décadas. Por quê? Porque quem está em altos níveis de poder e de conhecimento daquilo que verdadeiramente se passa nessa terra, nessa sala de aula, ou no palco da vida, se vós preferir assim, sabe muito bem as manobras que têm que ser feitas para que eles sofram o quanto menos. Porque mesmo eles, poderosos, também procuram fugir da dor e se agarrar aos prazeres. Ir em busca da tão referida felicidade. Então, cada um de vós que está me ouvindo, saiba que vós é dotado de uma grande força. Existem aqueles que possam estar me ouvindo, que são entidades de espiritualidade encarnada, que têm possibilidades espirituais muito poderosas, que podem estar sendo influenciados ou suprimidos pelos dogmas e doutrinas, pelos conceitos ilusórios dessa experiência, para que vós não manifeste tudo aquilo que vós possa manifestar. Por isso estão vindo constantemente para cá, para essa nação, para poder ir abrindo esses portais. Porque eles tendo os 33 portais abertos, esses 33 portais representaria o que? Em termos vibratórios, em termos energéticos, eletromagnéticos, uma condição para superar e suprimir consideravelmente ao grande volume de seres humanos encarnados nessa nação, que é um dos maiores do mundo. Mesmo lá vindo da Ásia, a Ásia, para quem não sabe, pouco a pouco, estou falando da China, por exemplo, então ela tem já porções dentro dessa nação de grandes empresas. Eles vão comprando, eles vão tomando posse, pelo menos essa é a intenção, para acabar suprimindo ou se valer das vossas energias, do vosso potencial, de explorar esse potencial, não só os recursos naturais dessa extensão territorial, mas também, principalmente, o outro lado da moeda é extrair as suas energias e utilizar as suas próprias energias de cada um de vós que está me ouvindo e das pessoas dessa nação para abrir os 10 últimos portais. Que os 10 últimos portais está ligado a planos dimensionais que vós nem queiram saber do que se trata. Para não acontecer alardes, para não acontecer desespero, para não acontecer pavor, para não acontecer temor. Então não vamos referir do que se trata esses 10 últimos portais. O importante é vós ter consciência disso e que se cada um de vós que está nos ouvindo for manifestando dia a dia um pouquinho assim, somado ao grande volume de seres humanos dessa nação, isso se torna um exponencial de energia suficiente para não só
não permitir que sejam abertos os outros 15 portais, mas também para que se vá fechando os portais que já estão abertos. Aí sim terá efetividade. Ah, mas por que o espiritual não faz isso? Porque depende, quem está na experiência é cada um de vós. Será que é tão difícil vós simplesmente olhar para a sua vida, fazer um exame de consciência, olhar para dentro de si e escolher não ser fofoqueiro demais, não ser intrometido demais, não ser preconceituoso demais, intolerante demais, arrogante demais, vaidoso demais, orgulhoso demais, pervertido demais? Vós não percebem que vós estão sendo conduzidos a uma sintonia vibratória que te colocam em condições completamente vulneráveis, dos quais a sua oração passa a não ter efeito perante o exponencial de energia, o exponencial energético manipulado por esses seres. Vós tem que fazer a sua parte. Se vós tem a oportunidade de tirar proveito em cima de uma pessoa mais leiga, opte em não fazer, porque assim vós não abre brechas para que vós seja sugado, para que seja utilizado a sua energia contra vós mesmo. Toda a fé manifesta nessa nação, desde o norte até o sul, desde o leste até o oeste, serve não só para quem está aqui, mas, repito, isso vem irradiado como raios de sol para as demais nações. Isso inconsciente, vós não sabem, mas isso acontece, porque o foco espiritual está nessa nação. Os pilares principais, os portais de conexão constantes, ininterruptas do espiritual estão focalizados aqui, não mais em outras nações. Mas todas as outras nações recebem o suporte que parte daqui. O celeiro do mundo, o coração espiritual da Terra é aqui. Vós têm possibilidade de manifestar coisas grandiosas, mas para isso vós precisam começar a se libertar. Se libertar de preocupações, que não é sinônimo de responsabilidade. Vós têm que se libertar das trevas da ignorância, de toda e qualquer forma de dogma e doutrina. Não estou dizendo para vós abandonar a sua fé, mas não seja amarrado, acorrentado, escravizado por dogmas e doutrinas, que nada mais são do que regras para manter vós sobre os aspectos das 3 ferramentas diabólicas, da culpa, do medo e da ganância, que é vastamente utilizado. Tem lugares sérios, sim, ligados à religião, ao espiritual, mas é na casa de 20%. De um total de 100%, 20% em comparação a 80%, então é uma minoria. Mas é uma minoria que faz toda a diferença. Que vem mantendo não só aquilo que são as estruturas, os pilares dessa nação, onde vós se encontram, mas também vem mantendo sustentados os pilares das demais nações, dos demais povos. Ah, seu Tranca-Rua, isso é muito bonito, isso chega a ser poético, mas não é a questão para ser poético, é a questão para ser prático, para passar a ser ação efetiva no seu dia a dia. Filtre, façam a filtragem de vós próprio. Seja um pouquinho assim, mais consciente do que vós foi ontem. Dê as costas para as trevas da ignorância, dê as costas para a intolerância, dê as costas para tudo isso. Vós já alimentaram demais.
esse tipo de sintonia vibratória nefasta que vampiriza cada um de vós. Vampiriza, roubam os seus sonhos, seus objetivos e metas se tornam impossíveis, inalcançáveis, porque vós não tem energia mais à disposição. E só de vós tomar a atitude de poder ser mais consciente, mais racional e menos emotivo a cada dia, fará com que as suas energias sejam menos roubadas, sejam menos vampirizadas. Isso já vai fazendo uma grande diferença no seu cotidiano. E nas semanas e nos meses que então se passarão, porque de qualquer forma passará dias, semanas e meses, anos para cada um de vós. A caminhada continua. Vós têm a opção simplesmente de caminhar pela verdade ou continuar caminhando ou sofrendo aquilo que são as consequências do véu ilusório, das ilusões, das enganações, das mistificações. Não é fácil para cada um de vós lidar com um volume tão grande de hábitos, de vícios que cada um de vós tem. Nos 7 sentidos da vida, não estou falando só sobre o quesito fé. Não, estou falando sobre conhecimento, sobre evolução, sobre geração, sobre amor, sobre a própria fé. O que seria a própria fé? A sua fé é do acreditar ou é do crer? Ou mais ainda, a sua fé é do construir e arquitetar? Então temos essa condição. É importante vós saberem, tem pessoas que querem sair dessa nação e ir para outras nações. Vós podem, claro, vós são livres para fazer absolutamente tudo o que quiser, desde botar fogo na casa ou se pendurar com a corda pelo pescoço. Ninguém, não vai aparecer anjo, arcanjo, querubim, entidade, não vai aparecer guardião para poder te impedir. Vós é livre para fazer o que quer. Vós é livre para plantar. Mas a colheita é obrigatória. Escolha o que vós estejam plantando de hoje em diante, o que vós estão nutrindo, o que vós estão adubando, o que vós estão regando nas suas vidas, no seu ser. Não se deixe abandonar, arrastar, não se deixe vampirizar, porque as suas energias, repito, são e estão sendo utilizadas contra vós mesmo. Essas forças obscuras não possuem poder, não possuem autoridade em cima do ser humano. Mas o ser humano, dando o aval, aceitando as propostas que surgem pelo caminho, dá toda a abertura para que eles passem a utilizar as suas energias como eles queiram, para manter esse véu da ilusão, que muitos chamam de véu de Maia, outros chamam de véu de Ísis, outros chamam simplesmente de matriz, ou holografia. E isso tudo é utilizado e é mantido pelas suas energias. Por isso que quando chega um número crítico de seres humanos, ou um certo número em volume de seres humanos despertos, então a civilização vai ao seu auge, onde é desbloqueado todas as suas aptidões que estão adormecidas devido a estar em um padrão vibratório, um padrão mental, um padrão consciencial, racional, muito denso, muito baixo. Então esse potencial que existe em cada um não vem à tona, está adormecido. Como uma semente que foi plantada no solo, está lá, aguardando o contato que ela tenha com a água da chuva ou com a água para que então ela reaja, ela brote, ela desperte e se manifeste. Muitos têm dúvida, quem eu fui na vida passada? Será que eu fui um mago? Será que eu fui entidade? Será que eu fui carrasco? O que te interessa a vida passada, filho? A sua vida é aqui agora. Não caia nessas ladainhas, não caia nesses contos do vigário.
de karma que vós trouxe de vida passada. Claro, já falamos aqui que existem casos muito pontuais, uma percentagem ínfima em questões do volume de pessoas encarnadas na Terra, que tem sim alguns propósitos para com experiências passadas. Mas isso porque são entidades que trabalhavam na espiritualidade, então existem outros propósitos. A boa parte das demais pessoas que estão encarnadas não tem débitos de vida passada. Vós não tem débitos nem sequer do início dessa sua vida, que vós olha para trás e de repente vós se prostituiu, de repente vós roubou, de repente vós destruiu alguma família, de repente vós foi infiel, de repente vós foi corrupto. Não importa o que vós fez. A lei é irrevogável, é imparável. A lei maior é a justiça divina. Para cada ação existirá uma reação equivalente. Para cada causa, um efeito. Plantou, colheu. Passem a se relacionar com a sua centelha divina, com o seu Espírito Santo, que está dentro desse seu templo de fisicalidade. Vós pode, se vós gosta de ir lá na igreja, rezar, vá, não tem problema, ninguém impede. Mas não esteja mais preso sobre as questões de dogmas e doutrinas, que não tem nada a ver com o sagrado. São só artifícios criados para manter vós em rédea curta. Por isso que surge a alegoria que existe o bom pastor, mas o bom pastor é aquele que te conduz à libertação, que está te motivando, que está te exaltando, que está abrindo seus olhos para a verdade do que te está em torno, daquilo que está acontecendo dentro de cada um de vós. Agora, esses bons pastores são poucos, mas existem. O restante são maus pastores, que têm esse rebanho, mas utilizam o rebanho para sacrifícios, para sacrificar, para vampirizar, para propósitos próprios. Líderes espirituais, 80% de líderes espirituais, dirigentes espirituais, padres, pastores, pais de santos, babalorixás, magos, ocultistas, enfim, não importa. 80% está comprometido em colocar vós sobre o altar do sacrifício, para que vós seja vampirizado, para que eles vivam uma condição de riqueza, de abundância, de bem-estar, de posses, de dinheiro. Ah, então eu não vou mais lá na minha igreja, não vou mais no meu culto, não vou mais no meu terreiro. Não, vós pode ir, é só vós não estar submisso, dar abertura a dogmas e doutrinas. Esteja consciente que são só regras criadas por outros seres humanos. Nenhum mestre em cima da terra deixou regras, a não ser algo a se fazer atenção, como Jesus. Que o único mandamento que ele deixou, ame o seu semelhante como vós ama a si mesmo. Então não deseje, não faça para o outro o que vós não quer, o que vós odiaria que fizessem com vós. Dessa forma, cada um de vós vão despertando dentro de si uma capacidade inimaginável. Mas para isso é preciso esse compromisso consigo próprio. Esse autoconhecimento, esse trilhar o caminho da verdade. A verdade liberta, a verdade não está impondo nada para ninguém. A verdade está disponível em um galho quebrado de uma árvore no chão, embaixo de uma folha, embaixo de uma pedra, na água que vós bebe
na comida que vós come, através das 7 leis universais e da 8ª que as mantém em funcionamento. É muito importante que nessa orientação vós consiga meditar e tomar decisões pontuais para com a sua própria vida. Vós já não acha que chega de tanto sofrer, de tanto derramar lágrimas, de tanto derramar suor de sangue, de tanto sacrifício, de tanta limitação? Já não foi o suficiente? Já não está na hora de nascer de novo, como Jesus disse a Nicodemos? De ir viver uma vida que vós nunca viveram, nem em encarnações passadas? Mas é vós que decide. Não estamos aqui para obrigar, para dar ordens, simplesmente para fazer o que a verdade mais faz: clarear os vossos caminhos. Trazer não só a sabedoria, mas trazer junto com a sabedoria o discernimento, porque a sabedoria sem o discernimento não vale de nada, é nula, é inválida. Ah, mas tudo isso é muito bonito, mas como é que eu faço? Comece a olhar para a própria vida. Se vós está bebendo demais, diminui essa bebida. Não adianta vós querer cortar a bebida da noite para o dia, porque vós não vai conseguir. Nem do cigarro, nem de outros vícios, mas vá fazendo isso gradativamente, porque à medida que cada passo vós dá para a melhoria do seu próprio ser, da sua própria condição como encarnado, suas energias vão se tornando outras. E se as suas energias, seu campo elétrico, áurico, ele se torna melhor, seu campo eletromagnético, seu magnetismo também. Então muitos podem sair de uma condição eletromagnética invertida, de repulsão, para voltar à atração, para atrair oportunidades, atrair uma nova condição de vida e poder sustentar, ter sustentabilidade nisso. O que importa é o aqui e agora. Nas suas experiências, não fique vivendo do passado, porque senão o seu presente será igual ao passado. Não fique se iludindo com o futuro, criando fantasias, criando utopias futurísticas. Entenda, quer saber como é seu futuro? Olhe o seu aqui e agora. Como será seu futuro financeiro? Olhe o seu aqui e agora. Vós está endividado? Vós não consegue pagar suas dívidas? Então significa que o seu futuro é de mais dívidas. Vós está doente? Vós está adoecendo? Vós está se convalescendo? Saiba que o seu futuro será de mais convalescência, de mais doença, de mais sofrimento, de mais dor. A única maneira do seu futuro ser diferente será fazendo do hoje muito melhor do que foi ontem. Vivam cada dia, dia a dia, passo a passo, degrau a degrau. Isso trará, nos dará a possibilidade, como já falamos, muitas pessoas criticam, mencionam, e entendemos perfeitamente aquilo que é questionado ou indagado pelos filhos de cima da terra. Ah, mas por quê? Se o espiritual é tão poderoso, por que ele não renova a face da terra? Por quê? Porque estaríamos indo contra a lei de maior injustiça divina. Estaríamos infringindo a livre escolha de cada um de vós. A coisa é muito simples. Agora, é um fato, como já dizemos, já a exaustão, de que quem está nessa experiência, ele precisa dar o primeiro passo, para que o espiritual dê o segundo. Quem está encarnado dá o terceiro, o espiritual dá o quarto. Suporte. Não existe carregar nas costas. Porque isso não é ajuda. Isso é destruição. Certo? Carregar outros nas costas, assumir os problemas de outras pessoas, não façam isso.
Olhe para a sua vida, não queira ajudar, não caia nessas falácias de que vós tem que se doar por inteiro. Não, doar por inteiro significa ser o sacrifício no altar. Quantos de vós já se sacrificaram no altar? Não importa se é lá o altar evangélico, protestante, católico, umbandista, espírita, kardecista, não importa qual altar seja. Quantas vezes vós já foi sacrifício? E o que vós obteve de retorno desse sacrifício, a não ser novas oportunidades de se sacrificar mais? Vós não percebe que a sua vida está indo a ladeira abaixo? Que o seu ser está simplesmente se despedaçando? Não permita que vós, como coluna de sustentação do mundo, para o mundo, venha a ruir. Porque os seus sofrerão, seus filhos, companheiras e companheiros, parentes, sofrerão. Boa parte de vós que está me ouvindo já teve ou tem alguma perspectiva sobre aquilo que seja os planos invisíveis, sobre aquilo que seja espiritual, sobre aquilo que seja a lei maior e a justiça divina. Passe a fazer com que essas atitudes, esse observar de cada um, esse constatar, colocar em cima da mesa a situação e ver nela todas as suas nuances. Não se deixe tomar pelo medo. Sejam destemidos. Permaneçam somente atentos. O estado de atenção, não de medo. O medo escraviza. O medo abre portas para que vós sejam cada vez mais vampirizados. E manipulados, inclusive. Como já falamos, de alguns seres humanos que eles estão em uma condição mais próxima do reino animal, são seres humanos que usamos o termo, estão em uma condição bastante primitiva, que são muito agressivos, agridem todo tipo de pessoa, não importa se é criança, se são anciãos, não importa, são intolerantes, arrogantes, prepotentes, violentos, querem esfaquear, querem dar tiro, querem tirar a vida por coisas insignificantes. Essas pessoas, elas estão em um ponto da jornada muito atrasado, mas também tem a possibilidade, porque tem pessoas que se libertam, que despertam, que eles passam a viver uma vida que nunca tiveram, passam a ter uma tomada de consciência racional de que o caminho onde estava é um caminho de areia movediça, que quanto mais se mexe, mais afunda. Então essa nação, vós tem a possibilidade de poder manifestar e manipular energias aqui à disposição, enormes, gigantescas, incalculáveis, mas para a sua própria realidade. Porque vós não terá como ajudar seu semelhante, seu parente, se vós não consegue ajudar a si mesmo. Como vós pretende libertar outras pessoas se vós não é um liberto, se vós não é um desperto? Porque tem muita gente que fala que despertou da Matrix. É assim que as pessoas dizem. Mas continua tendo a mesma vida de miserabilidade, de limitações, de preconceito, de arrogância, de intolerância, sofrida e manifesta. Como pode uma coisa dessa? Sendo que um desperto, só de estar na presença de um desperto, vai já nota a diferença. O equilíbrio, a calmaria, a sensatez, a nobreza de poder estar em um estado de postura no qual não é arrogante ou queira se impor, mas também não está abandonado às balias do vento. Aqui, muitas das coisas darão início ao fim. Como falamos ao fim, estamos falando do final do grande ciclo. As pessoas que estiverem me ouvindo a primeira vez, procurem as suas orientações anteriores, que falamos já bastante sobre essa questão desse final de grande ciclo. Digo ainda mais, para encerrar essa orientação, para que não se torne cansativo para a vossa mente.
a lei maior e a justiça divina, manifestou 3 revelações para ser passado para a humanidade. E iremos passar essas revelações uma a uma de agora em diante. São 3 as revelações. E essas revelações têm a ver com a experiência humana, com aquilo que o ser humano encarnado vai ao encontro em todos os níveis, em todos os sentidos da vida. Então é algo de suma importância e vós permaneçam atentos para não perder essas orientações, das quais iremos transmitir revelações oriundas da lei maior e da justiça divina. E como que eu vou saber se é da lei e da justiça divina? Ouça a orientação que vós vão entender. Então, muito brevemente, vós começarão a ter à disposição a primeira revelação, depois virá em uma outra orientação a segunda revelação e, por fim, uma última revelação. Mas do que se trata? Se trata da experiência de estar vivo, de estar aqui em cima dessa terra. Se trata da fisicalidade, do plano material, mas também da sua centelha divina e do espiritual. Estão em concomitância. Espero que vós tenham ali entendido aquilo que foi explanado para cada um de vós aqui. Teremos, obviamente, muito a que se falar de forma específica cada ponto que mencionamos. Mas creio já ser o suficiente para que vós tenha noção e consiga ir ligar os pontos de acontecimentos que vão acontecendo nessa nação que vós conhecem como o Brasil. Então, por hoje é o suficiente. Saravá para aquele saravá. Boa noite para quem é da noite. Bom dia para quem é do dia.